Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está num mês bem sugestivo, um mês cheiroso, o mês da mulher. E a gente não poderia deixar de começar esse programa esse mês com a doutora Nádia Correia, advogada condominial, bem renomada no segmento aqui de Alagoas, pode dizer também no Nordeste. Seja bem-vinda, doutora. Nosso programa, primeira vez no Papo Reto com Lorena. Sinta-se em casa. É uma satisfação estar aqui, Lorena, com você, participando pela primeira vez do Papo Reto. A minha trajetória no segmento condominial, já estamos aí na caminhada há 16 anos, em dedicação exclusiva a condomínios. A minha atuação exclusiva em Alagoas, entretanto, eu sou convidada para cursos, palestras e eventos, né, acerca do Brasil todo. Ano passado tivemos o CONASO, fui mentora, Empodera em Salvador, Recife, e assim, sempre que há necessidade da gente compartilhar o nosso conhecimento, contribuir para o segmento, eu entendo que é muito proveitoso e, na verdade, quem aprende sou eu. Então, a gente compartilha, mas a bagagem maior, quem acaba arrecadando é o palestrante, é o professor, porque ao trocar e compartilhar essas experiências, a gente sai muito mais engrandecido. E os condomínios também, né? Porque tem esse transbordo de informação que você chega cheia de novidade, né? Isso é muito legal para os condôminos que estão com vocês aí. Vamos começar o Papo Reto e eu queria saber, assim, quais são os desafios hoje que os condomínios, os desafios jurídicos que os condomínios hoje em dia enfrentam com mais frequência? Jurídico maior é a contratação do advogado. Hoje... Porque o que é que acontece? Ainda tem na mentalidade de muitos condôminos e de muitos síndicos a não necessidade da contratação do jurídico e contratar o jurídico só de forma corretiva, quando já tem aquela demanda que não tem para onde correr e aí eu preciso da figura do advogado. Então, hoje eu vejo que o maior desafio é esse. Então, apesar da Comissão de Direito Condominial, hoje eu sou a vice-presidente da Comissão de Direito Condominial em Alagoas, da OAB em Alagoas. Porém, no mês de março... No mês de março, as mulheres presidem, né, as comissões. Então, no mês de março, a mulher fica presidindo a Comissão de Direito Condominial. A gente vem fazendo um trabalho voltado para justamente dar conhecimento dos direitos e dos deveres, e não apenas para o síndico ou o corpo gestor, mas para toda aquela coletividade em condomínio. E a partir disso, as assessorias condominiais elas passaram a ter uma outra ótica. Do ponto de vista profissional, o maior desafio seria esse. Entretanto, a gente ainda se vislumbra muito com problemas relacionados a contratações do síndico, do condomínio, questão das certidões do condomínio, porque o condomínio como um todo, o corpo gestor, ele se preocupa muito em buscar as certidões dos prestadores de serviço. Sim. E esquece de visualizar a sua própria situação. Em que pese o condomínio ser um ente despersonalizado, ele possui o CNPJ. Ele se assemelha à empresa para fins de recolhimento de alguns tributos e tem algumas obrigações. E como está o CNPJ do seu condomínio? Então, isso é um ponto que a gente deve analisar. Qual seria, quem iria dar esse auxílio para o síndico dessas licenças? Seria o advogado? O ideal é que quando ele contrate, se ele tem a mão de obra terceirizada, e aí ele terceiriza parte da sua administração para uma administradora de condomínio, a administradora deveria já puxar todas as certidões para apresentar a ele a situação daquele condomínio. Porque, por exemplo, parte contábil junto à Receita, quem vai resolver é o contador, é aquele prestador de serviço, não é o jurídico. Mas ainda não é um serviço, Lorena, que a gente se depara frequentemente. Então, sempre que chega um condomínio para o nosso escritório, a primeira coisa que fazemos, a nossa primeira conduta é justamente apresentar a situação do condomínio. Então, a gente vai buscar as certidões estaduais, federais, trabalhista, Receita. Uma coisa que a gente não dá muita importância, acha que é desnecessário, é a certidão municipal. E eu lhe digo, 80% dos condomínios tem a certidão positivada e referente à taxa de localização, por exemplo. Quando você vai buscar, quando o condomínio vai buscar... Porque eles acham que o condomínio não tem inscrição, mas não tem inscrição, se não me engano, é estadual, não é isso? E, na verdade, a taxa de localização, a própria lei municipal, ela já dá isenção aos condomínios. É apenas uma questão de cadastramento errôneo, que a fiscalização da prefeitura municipal faz,
cadastra de forma errônea e aí cobra a taxa de localização. E na lei do município já está dizendo que os condomínios são isentos do recolhimento da taxa de localização. Ou seja, o síndico, mediante o simples requerimento, vai lá e a prefeitura baixa aquele débito e o síndico e o condomínio volta a ter sua certidão negativa. Legal. Então, é uma situação, e muitos não sabem disso. Quando a gente apresenta, o senhor está positivado, ele diz, poxa, doutora, mas eu não devo imposto, não chegou nenhuma cobrança de taxa de localização, não. Pode ir, que certamente vai ser isso. Aí quando eles chegam, se deparam, doutora, olha, de fato era a taxa de localização. Então, eles não têm essa cultura de buscar a situação do condomínio, então é um dos primeiros pontos que fazemos. Estudar todo o CNPJ e apresentar ao síndico e à assembleia. E passa a ser uma conduta praxe da assessoria, sempre estar a cada 6 meses fazendo essa atualização. Sobre a obrigatoriedade não sei se tem alguma obrigatoriedade do jurídico, do síndico, do condomínio ter um jurídico responsável. Tem essa obrigatoriedade ou não? Legalmente não há essa obrigatoriedade, né? O 1348, ao listar as competências do síndico, ele traz diversas situações, seguro, fazer cumprir o regimento e a convenção, admitir e demitir empregados, entre outras situações, mas contratar o serviço de assessoria jurídica, não. Entretanto, é recomendado. Sim. Porque é uma segurança para aquele gestor. Todo síndico, eu digo que todo síndico que se preze, que trabalhe com responsabilidade, ele tem que ter um jurídico, ele tem que ter uma contabilidade e tem que ter uma engenharia. Porque esses 3 profissionais, eles são o tripé de toda gestão de sucesso. Que aí acrescentar também uma empresa de piscina, entendeu? Com certeza. Eu estava aqui querendo acrescentar. Por favor. Mas eu falo porque as demandas contábeis são importantíssimas. A questão de obra, se o síndico não é engenheiro civil, ele precisa desse suporte, porque o condômino vai fazer uma obra, muitas vezes sequer da ART, e quem vai averiguar se eu não sou engenheiro, eu não tenho noção? Quando tiver um problema maior, foi a desídia daquele síndico que deixou chegar naquele ponto, porque a responsabilidade direta vai ser do condômino, que a causou, mas indiretamente o síndico vai responder, porque ele tinha o dever de fiscalizar. Sim. E ele não fez. Então, são 3 profissionais que eu digo que é o tripé de toda a gestão de sucesso. Aqui, quando a gente tem bastante síndico aqui, a gente vê que tem muitos não têm advogado. E eles falam, não, eu contrato quando há necessidade. Por demanda. Sim, por demanda. Isso é só aqui? Ou já que a senhora está no Brasil todo e como é que é? Não, fora? É nacional. Mas, por exemplo, grandes capitais é muito mais comum a aceitabilidade e o conhecimento da necessidade de uma assessoria jurídica fixa. Então, quando a gente vai para eventos em São Paulo, todos os síndicos que eu prestei mentoria, todos tinham assessoria jurídica contratada. Então, Eu senti isso muito aqui. Senti isso muito aqui, assim, muito forte. Isso. Apesar, hoje, nós temos mais de 3 mil condomínios na nossa capital, né? Em Alagoas nós temos mais de 3 mil condomínios. Nós temos 58 alvarás expedidos para a construção de novos condomínios. Então, ou seja, é um mercado em ascensão, é a moradia, não é a moradia do futuro, é a moradia da atualidade e do futuro. E a assessoria jurídica, ela está em alta, justamente pelas responsabilidades que se tem. E todo e qualquer serviço que você trabalha de forma preventiva, você evita diversas demandas, você evita diversos retrabalhos, né? E eu costumo dizer que o retrabalho ele é muito mais caro que o trabalho. Sim. Porque você vai estar refazendo aquele serviço que você já pagou uma vez. Então, se implantou a cultura que eu só precisava de um advogado quando eu tivesse uma inadimplência alta. Mas no universo condominial, a inadimplência é um dos menores trabalhos que o advogado ele vai exercer. Menores no sentido de ser o menor problema do condomínio. Por quê? Eu tenho consultoria de aplicação de regimento e convenção. Muitos síndicos têm dificuldade de conflitos entre condôminos, não sabem como aplicar, desde um PET que o seu tutor não cuida da sua higiene, como também de um idoso que mora naquele determinado condomínio e não é feita a higiene daquele idoso. E eu vou acionar de pronto quem? Secretaria de Saúde, porque é questão de cuidado com a saúde pública. Sim. Toda aquela coletividade está sofrendo com aqueles odores, com aqueles maus cheiros, e eu vou ter que prestar uma denúncia. E a gente vê muito isso nos grupos hoje, né? As pessoas estão comentando. Eu vi essa semana caso de pombo, e aí o síndico, faço como? Aí, pra quem? Não sabe nem pra onde, vou recorrer a que órgão, né? Exatamente. Então, a gente pode acionar a vigilância sanitária, é um dos primeiros que a gente vai acionar.
Em seguida, quando é questão dos idosos, a higiene do idoso, por exemplo, é maus tratos. Se você não cuida, você está maltratando aquele idoso, porque você vai ser uma porta aberta para a doença e para agravar a situação física daquele idoso. Sim. Então, ou seja, aí eu já tenho o Ministério Público na promotoria do idoso, eu tenho uma série de situações que é o jurídico quem vai alertar aquele síndico. Fora isso, eu tenho a questão dos prestadores, eu tenho a questão das certidões perante os órgãos públicos, porque muito condomínio, muito gestor acha que aquela árvore que está ali passando o galinho, eu posso podar de qualquer forma e eu tenho que pedir uma autorização para fazer a poda. Ainda a gente se depara muito com isso. A gente já teve situação de denúncia de um determinado condomínio onde o síndico fez todas as podas, separou a parte da madeira aproveitável, queimou em uma área do condomínio o que poderia ser descartado e vendeu a madeira para uma padaria. Danado, e aí né? chega a denúncia. Mas a madeira é do condomínio, a árvore é do condomínio. Mas, meu senhor, é uma legislação municipal. Como que o senhor vai... O senhor tem um departamento jurídico que não consulta, tem que pedir autorização. Então... É falta de informação. Tem muito. Aí é quando E são coisas pequenas. Você vê que não acredita, mas não tem jeito. Um detalhe. Sim. Você pode dizer assim, é uma tolice. E ele não fez por querer. Mas, infelizmente, desconhecer a lei não vai isentar a responsabilidade. E aquele condomínio foi penalizado. Fizemos um termo de ajuste de conduta, onde o condomínio doou mudas para o Parque Municipal. Foi uma menor infração? Foi, porque, de fato, comprovou toda a conduta, destinação. Mas, de toda forma, não deixa de ser uma infração à lei. Sim. Então, o jurídico atua para ter as menores penalidades possíveis ou não haver e se adequar. Mas são situações que a gente tem uma falta de conhecimento muito grande ainda na nossa capital. Vamos falar sobre uma dúvida sobre regras que devem ser seguidas para aplicar multas, advertências e multas, né? Tem essa regra, primeiro você tem que advertir, ou isso aí é de cada condomínio, como é que é feito? Obrigatoriamente eu tenho que oportunizar o contraditório, porque você se depara com regimento interno, né? A gente primeiro tem que fazer a diferenciação, o que é convenção e o que é condomínio. Na convenção, eu tenho regra que eu possa opor a terceiros, né? Então, eu vou ter a fração ideal do meu condomínio, eu vou ter direito e dever do condômino que está no Código Civil, eu vou ter como vai funcionar a administração daquele condomínio e vou ter as penalidades. E aí, no regimento interno, eu vou trazer o que é as infrações. Estacionar o seu veículo fora da vaga delimitadora, colocar uma toalha na varanda, faltar com decoro e respeito ao funcionário, ao seu vizinho, entre outras situações. A penalidade é aplicada pela convenção. E na convenção ela vai dizer, isso é variável de condomínio para condomínio. Algumas convenções trazem que, antes de multar, primeiro eu vou advertir. E o segundo passo vai ser a multa. Na reincidência da infração, e aí eu entendo que é de qualquer infração, porque senão é oportunizado aquele condômino descumprir todo o regimento interno, para depois, quando ele repetir aquela mesma infração, ele ser multado. Ou seja, se eu tiver um regimento com 40 regras, eu vou ter o direito de descumprir 40 vezes, né, cada artigo. Sim. E na sequência, 40 artigos, perdão, sim. E na reincidência, na 41ª conduta infratora, é que eu vou poder ser multado. Não existe isso, né? Reincidiu qualquer artigo, eu entendo que deve ser aplicado a multa. Se a convenção não traz a necessidade de eu advertir, a multa é direto. Entretanto, tanto na advertência quanto na multa, eu tenho que oportunizar o contraditório. E vou mais além. Antes de advertir, antes de multar, normalmente os condomínios apresentam um fiscal, os condomínios têm a portaria e às vezes o próprio síndico, a depender da conduta. Lorena, Nádia, você cometeu essa conduta. Por gentileza, não repita, para a gente evitar. Porque a função da multa é educativa, ela não é pecuniária, né? Então, eu vou multar realmente quando aquela pessoa já ultrapassou os limites. Então, há situações que são gravosas. Eu vou descer com o meu prestador de serviço para cortar um mármore na área comum do condomínio. Poxa, sim. Aí eu vou advertir? Não vou advertir, eu vou multar. E aquele morador, aquele condômino que fala assim, pode botar a multa que eu pago. E realmente ele paga. Pode botar o preço que for, ele paga. Então, como faz nesse caso? A gente tem judicializa. Porque, assim, você não vai judicializar a primeira multa, né? Você vai ter que ter as condutas reiteradas. 2, 3 vezes que ele praticou a mesma conduta, eu já recomendo o síndico a judicializar. E ingressar com ação de obrigação de fazer, porque ele tem a obrigação de cumprir o regimento. Quando ele comprou aquele apartamento, ele já conhecia as regras, tanto a convenção quanto o regimento. Ele não pode se furtar do cumprimento. Porque a partir do momento que ele descumpre, ele está prejudicando a coletividade. Sim. Porque, por mais que ele pague,
E, repito, a função das multas, das penalidades, não é pecuniária, é educativa. Então, para o condomínio, ele não quer estar arrecadando, ele quer paz, ele quer que seja prevalecido naquele condomínio a harmonia entre aquela coletividade. E se eu tenho alguém descumprindo, a harmonia vai estar prejudicada. Ou seja, a função social do condomínio vai estar sendo prejudicada. E aí eu vou judicializar. Eu não espero. Normalmente, a gente orienta que 3 condutas ingresse com a obrigação de fazer. Se ele tiver esse perfil de pode multar que eu vou pagar e acabou. Peraí, então vamos para a justiça, porque aí o magistrado vai determinar uma multa diária cada vez que o senhor infringe algum artigo, que é a obrigação do senhor se adequar. Não se adaptou a essa coletividade, por gentileza, procure um local onde o senhor se sinta mais confortável. Mas aqui tem regra e vamos cumprir. Aquele velho convite para sair, né? Tô exatamente. Convidando para se retirar. Doutora, vamos falar sobre contratação, tá? Qual seria a dica da senhora para contratar um funcionário do condomínio? Teria alguma coisa que o síndico poderia... Vou ficar mais atento nesse... Ou num perfil, ou na documentação? O que seria? Então, hoje necessário? A gente não pode exigir as certidões, né? Então, já é entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que isso é vexatório discriminatório. E que muitos pedem, né? Mesmo assim pedem. Pois é. E se não houver a contratação, ou se a ausência da contratação foi em virtude dessas certidões, aquele possível funcionário pode, inclusive, me processar por danos morais. Então, não há essa brecha para eu buscar, legalmente, claro, não há essa brecha para eu buscar as certidões de antecedentes criminais daquele prestador de serviço, por exemplo, daquele funcionário, vou me referir a funcionário. Então, o que é que a gente diz? Observar a conduta, pedir referência, a carta de referência continua sendo válida e é um dos atributos. Conversar, Lorena, por que funcionário fulano não deu certo com você? O que houve? Né? Pode contar como era o desempenho dele aqui. E na própria conversa da Lorena, por mais que ela não queira dizer que ele foi um má prestador de serviço, por exemplo, ela vai dizer, não, é porque talvez o serviço não estava dentro do que ele estava apto a fazer, nós aumentamos a nossa demanda, alguma coisa você vai dar a entender que ele não se encaixava mais naquela empresa. Ok, mas além disso, o dia a dia. O primeiro mês a gente já sabe que vai ser excelente. De toda forma, o condomínio não recolhe os proventos, então eu vou ter o período inicial. Aquele mau funcionário, aquele mau prestador, gradativamente ele vai dar sinais. Seja atrasou a primeira vez, atrasou a segunda vez, no mesmo mês ele já atrasou 5 vezes. A tolerância é 15 minutos. Todo dia eu posso atrasar 15 minutos de jeito nenhum. Então, eu vou ter que fazer a observação, porque legalmente, Lorena, a CLT não me embasa o empregador para fazer aquela contratação. Ele vai ter que prestar o serviço. Subordinação, habitualidade, e eu vou ter que estar analisando como é o desempenho da atividade dele e a responsabilidade dele junto para com o empregador e assim montar o meu critério de avaliação. Não, esse funcionário não se adequa aqui. Quando a gente tem uma terceirização da mão de obra, acaba sendo mais simples, porque eu vou dizer, olha, administradora, esse porteiro não se adequou, esse zelador não se adequou, a limpeza está deixando a desejar, ele tá... Essa seria a minha outra pergunta. A gente está bem conectado, então já vai seguindo já o ritmo. Quando é terceirizada, tá? O funcionário está terceirizado, o síndico, às vezes o zelador é do condomínio e só vem a equipe da terceirizada. Ou às vezes não. Vamos dizer que o zelador é da terceirizada e o síndico. O síndico pode delegar funções para ele ou não? Então, no próprio contrato da administradora, ela já vem dizendo, acredito que eu desconheço algum contrato, desconheço dos que eu presto serviço, deixando bem claro, tá, pessoal? Algum contrato que não traga essa disposição. Todo e qualquer... serviço que não esteja a contento, toda e qualquer reclamação, o síndico deve se reportar à administradora para que ela trate com o funcionário. Mas em que pese, no dia a dia, você está descendo e viu que ele não limpou aquele hall. Seu fulano, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Por que não foi limpo aqui? Recebi reclamação, recebi aqui. Hoje no cronograma era para ter limpado aquela área. O que foi que houve? Então, você não está delegando, você não está tirando a autonomia do empregador. Mas na condição de tomador, você não tem impedimento de tirar satisfação dentro do respeito, claro, com aquele prestador de serviço, do exercício da atividade dele. Até porque você vai dizer, olha, administradora, observei que o zelador, que o porteiro teve tal conduta, questionei qual era o motivo, se estava faltando algo, o que é que... Enfim, por qual motivo, e a resposta foi a seguinte, e eu gostaria que fosse tomada a devida providência. Então, o síndico, o gestor, ele vai ter que ter, sim,
o poder de fiscalização. Afinal, ele é representante do tomador de serviços, né? O condomínio na qualidade. Quando tem uma administradora que ele está terceirizando serviço, ele é o tomador. Então, ele tem, sim, suas obrigações de fiscalizar a execução daquele serviço, porque, do contrário, quem vai apontar se o serviço está sendo executado a contento ou não? Exatamente. Gente, eu li em algum lugar, não sei onde foi que essa pergunta veio, porque que você cria um vínculo do funcionário com o condomínio, que não pode existir esse vínculo quando você começa a delegar funções, né, para esse funcionário, que teria que partir da empresa. Isso, porque evitar. O que a gente tem na prática e nas ações trabalhistas, inclusive, o que é que ocorre? Ele é um porteiro. E aí esse porteiro é tirado da função pelo síndico para colocar cloro no poço, olhar a bomba dosadora. Então, ele é tirado da função para executar serviços que não compete à função de porteiro. E aí a gente tem condenações em desvio de função, os acréscimos de 30% que não são repassados. Sim. Então, em virtude disso, ele não pode delegar, mas a questão de fiscalizar não é impedida. Tanto é que ele é o tomador daqueles serviços e ele vai ter que reportar à administradora o que está sendo ou não executado. Mas o síndico não pode atribuir funções àquele prestador de serviço diverso da ocupação dele. Entendi, ficou claro. Dentro da função dele, ele vai poder fiscalizar, ele não vai poder delegar, até porque já existe um cronograma e já tem as execuções do porteiro, do zelador, do supervisor. Seria um acompanhamento da função, da atividade, né? Até um direcionamento. Até porque cabe a ele essa fiscalização. Sim. E falando sobre o síndico, qual seria a responsabilidade legal do síndico? Então, o síndico, ele responde civil e criminalmente em função do condomínio que ele dê causa, seja com dolo. A gente fala muito isso, né? Civil e criminal. Mas vamos lá. Vamos lá. Explicar aquele síndico que está entrando. Pegou ali Fui eleita síndica. Isso aí. Primeira coisa que eu vou ter, meu CPF atrelado ao CNPJ do condomínio. O que é que isso significa, Nádia? Que toda a conduta que eu fizer, além do que a lei me permite, além das competências do 1348 do Código Civil, eu vou responder com o meu próprio patrimônio. Não é o do condomínio, é com o meu próprio patrimônio, porque eu estou indo além do que a lei me conferiu. E, Nádia, como é que eu sei as minhas competências? A convenção vai trazer algumas competências para você, mas a competência está delimitada no 1348 do Código Civil. Eu não posso me furtar daquilo ou ir além daquilo. Então, há situações, Lorena, que a gente se depara, por exemplo, com gestores prorrogando o próprio mandato. A convenção diz que é 1 ano. O mandato do síndico não poderá ultrapassar 1 ano. A lei me diz que não poderá ultrapassar 2. Neste momento, quem eu vou seguir? A convenção, porque ela não está contrariando o Código Civil. Ela apenas delimitou. Mas se a convenção dissesse que eu vou ter um mandato de 3 anos, como recentemente nós ingressamos no condomínio, onde o síndico estava no terceiro ano do mandato, de um mesmo mandato. Não, a minha eleição foi em 2021. Como assim? 2021, mas a lei diz que é só até 2022, aí... Mas, seu fulano, a sua convenção é 1 ano. Como foi que o senhor passou? E o banco está aceitando? Aí citou o nome do banco, né? Aí é banco mesmo, não é cooperativa. Aí eu disse, olha, não pode. Legalmente, já era para o senhor ser, inclusive, destituído. Ele, doutora, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos regularizar, vamos fazer logo a AGO. Primeiro, o senhor tem que prestar contas anualmente. O senhor está há 3 anos sem prestar contas. Já era para ter sido destituído. Então, ou seja... É aquilo que você pontuou e que eu realmente concordo, a ausência de conhecimento. E ele responde. E ele vai responder. Nesse caso, ele ia responder como sendo destituído. Se ele trouxe algum prejuízo financeiro, ele iria responder também. Não tem contratação de seguro com responsabilidade civil. Hoje, eu atendi um síndico às 11 horas que não tinha seguro contratado. Eu disse, como? Ele, doutor, o condomínio não tem dinheiro. Eu disse, alguém vai ficar sem receber, mas o senhor vai sair daqui, vai ligar para as prestadoras de serviço pedindo cotação de seguro. E o senhor vai ter que contratar um seguro. Que perigo. Porque o senhor não precisa colocar os acréscimos, mas a lei diz que pelo menos o seguro básico, que é a destruição total ou parcial da coisa, o senhor é obrigado. Quem está mandando é a lei, não é a Nádia não, viu? É o 1348 do Código Civil. Eu disse, doutora, ninguém nunca me disse isso. Eu disse, mas agora o senhor está sabendo. E outra, se acontecer um sinistro no seu condomínio e não tiver seguro, quando o senhor chegar para o magistrado que disser, não, excelência, eu não sabia não. Sabe o que ele vai dizer ao senhor? A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei, porque isso é lei. E ela é lei federal. Aí ele, não, doutora, já vou pedir agora, pelo amor de Deus. Então, são situações... E é um investimento pequeno, né? Pelo o problema que vai ter futuramente. Mas sabe o que é que eu percebo? E aí, seja condomínio classe A, seja condomínio
popular, seja condomínio Casa Verde e Amarela, de programa de governo, a gente tem uma cultura, e aí quando eu falo a gente, eu acabo me incluindo eu estou generalizando, por favor, gente, as exceções se excluam, que a gente quer baratear a coisa. A gente foi adaptado a baratear a coisa. Na Assembleia de Condomínio, que é apresentado a planilha orçamentária com os gastos previstos para aquele ano e o reajuste da cota, raramente é aprovada a planilha que o síndico orça com todas as cotações, com todos os serviços. Se há um sorteio da taxa de condomínio. O síndico diz que o reajuste vai ter que ser de 7%, de 10%, de 15%. Pensa, não, 5% paga. E aí, muito síndico acaba aceitando. Nos condomínios que eu presto serviço, eu disse, pessoal, vocês querem 5%, vamos lá, fica quanto esse valor? Gente, que serviço a gente vai ter que tirar? Vocês vão cancelar a assessoria jurídica? Vamos cancelar aqui, ninguém vai usar a piscina, né? Piscina é supérflua, a gente tem que ir para a praia, todo mundo sobrevive sem piscina, vamos tirar aqui, vamos fechar a piscina, tamponar a piscina? Não, doutora, alguma coisa tem que sair, vamos lá, vocês aprovaram um reajuste que implica numa cota de 500, mas a gente tem uma despesa de 700. O que é que a gente vai ter que cortar para chegar em 500, para manter os 500? Aí fica lá, fica cá. Eita, doutora, não dá não, né? Querem tirar um funcionário? Hoje vocês têm 7, querem deixar 5? Agora não pode reclamar de limpeza, porque claro que 2 zeladores executam o serviço aqui, que um sozinho não vai executar. Como é que a gente vai fazer aqui? Aí vai para lá, vai para cá, se aprova. Tem que ter esse entendimento de que o valor é feito, né? É feita uma programação sobre os custos mensais do condomínio e o condomínio não tem lucro, não tem, é aquilo ali para funcionar. Taxa de rateio para funcionar. E aí eu faço questão de dizer, gente, é muito cômodo sair da minha casa, chegar aqui e dizer, não, vocês têm que pagar aqui um condomínio de R$1.000 porque é o gasto. Não, eu não sei do bolso de cada um de vocês. Mas aqui, vocês acham que tem que tirar alguma coisa? Não, doutora, tem não. Como é que a gente vai pagar? Quem fez a feira esse mês, colocando os mesmos produtos, as mesmas quantidades que colocou no mês passado e gastou o mesmo valor? Por favor, já me dê uma consultoria, que eu já quero. Onde é que você comprou? Onde é que não existe. Agora tem que ser os mesmos produtos e a mesma quantidade. Não, tudo reajustou. Gente, aí eu volto. Como a gente está num período de ordinária, é o que eu disse. Gente, dezembro foi 4% de BRK. Decide 7,5%. Só aí a gente já tem quanto de impacto no condomínio? 11,5%. É matemática. Dá pra gente manter o mesmo valor? Dá. Vamos ter que cortar alguma coisa. O quê? Então, as pessoas, quando você deixa para elas resolverem o problema, então elas acabam se sensibilizando. Eita, peraí, realmente, não é o que eu quero, né? Tem alguma coisa errada aí. Vamos lá, vamos tentar ajustar, vamos cortar, vamos fazer uma experiência. Então, vamos fazer o seguinte, a gente corta isso por 3 meses. Eu posso trazer a planilha orçamentária de novo? Pode, gente. Porque se houver um reajuste do salário mínimo, por exemplo, agora em maio, como aconteceu logo no primeiro ano do atual governo. Sim. Não tivemos que fazer uma repactuação? Foi. Então vamos ter que... Não tem impedimento. O código traz a obrigatoriedade de eu apresentar, né, de anualmente eu apresentar o orçamento presta contas. Mas ele não diz que é apenas uma vez. Se houver necessidade, eu vou trazer quantas vezes se forem necessárias uma assembleia ordinária. Então, isso não é impedimento. E assim, os condôminos vão resolvendo os problemas da coletividade deles, com a orientação e o auxílio daqueles prestadores de serviço que se comprometeram nisso. Sim. Então, isso que é importante. Vamos falar sobre... Hoje a gente está vendo muito acidente em condomínio, né? Principalmente em piscina. A gente está vendo afogamentos e teve recente aqui em Aracaju, que teve inclusive um incêndio, que teve um óbito, acho que foi semana passada. Como é que fica a responsabilidade do condomínio e do síndico nessa situação? Inclusive, tivemos um incêndio aqui também, né? Esse final de semana. Não soube desse final de semana. Esse final de semana, acho que foi de sexta para sábado, ou foi sábado para domingo, um terceiro, que não era morador do condomínio, foi ao apartamento, foi ao prédio, já era uma visita, porque era namorada de alguém, e ateu fogo no apartamento para impedir que a namorada, que a companheira viajasse. E aí... Nossa! Enfim, danificou o apartamento de baixo, fumaça, todo aquele transtorno para o condomínio. Então, vamos lá, de quem é a responsabilidade? Neste caso, por exemplo, direta dele. Tá. Mas indiretamente do síndico, que é o responsável. E aí a gente vai ver se está em dia AVCB, como é que está o seguro, tem que seguro, é que cobre. Aquele tem síndico seguro. Que não fez o seguro. E aí, sinistro causado por terceiro, se a apólice cobre ou não cobre. Então, a gente tem algumas nuances que precisa averiguar. Acidentes ocasionados em decorrência da estrutura condominial é responsabilidade do condomínio. Desde um vazamento, desde um incêndio. Por que o incêndio foi causado? Porque não foi feita a manutenção da tubulação do gás, por exemplo. Quem vai responder? O condomínio. Por todos.
Neste caso, o síndico que deixou de efetuar aquela manutenção. Ah, não, foi o cidadão que causou fogo. Aí eu vou ter a responsabilidade partilhada, né? Certo. Quem deixou entrar, o morador, o proprietário que já tinha dado carta branca. Então, eu vou ter primeira escala, o causador, segunda escala, o proprietário, terceira escala, último, o síndico, né, que vai ter que prestar os esclarecimentos. Então, acidente entre veículo, eu fui estacionar e bati no seu carro. De quem é a responsabilidade? Minha. Eu avancei e atropelei uma criança. Minha, porque eu tenho que guardar o menor. Por mais que a criança esteja na vaga de estacionamento, eu tenho que guardar o menor. Não é porque está na vaga de... brincando na vaga de estacionamento que eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Né? Isso é dever, é proteção à vida. Então, vai depender daquele sinistro que eu vou ter para eu identificar a origem do problema e ver de quem é a responsabilidade. Mas tudo que for causado pela estrutura condominial, tudo que for decorrente da estrutura condominial, a responsabilidade direta é condomínio. Aquilo que é causado por terceiros, eu vou atrás daquele terceiro. Tá. E piscina? Piscina. Alguns condomínios, quando não é condomínio clube, e aí a gente tem um regramento, ele não tem obrigatoriedade de ter um guarda-vidas. Inclusive, se você for para resort, a depender do resort, você vai ver que não. Resort, a maioria dos resorts tem. Mas tem hotéis, por exemplo, que não tem. E o que é que acontece? Os pais deixam as crianças entendam, há 12 anos, tá, gente? Até 12 anos é criança, quem disse é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Crianças desacompanhadas em área de piscina. De quem é a responsabilidade? Dos pais. Porque ele tem o dever de guarda. Não, isso é lei, isso é ECA e eu não posso deixar de cumprir, né? Isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança desacompanhada gritando até 10 horas da noite. Acontece alguma coisa. Hoje, no universo condominial, eu presto serviço para condomínio desde 12 unidades, 7 unidades, a 240, 498. Então, hoje você deixar a sua criança numa área comum, você não sabe quem é o seu vizinho. Quantas situações a gente escuta nos jornais, todos os dias tem uma desgraça veiculada. E você vai deixar a sua criança sozinha brincando sem saber quem é o seu vizinho? Se acontecer alguma coisa, aquela criança entrou num bloco e não saiu mais. Eu tenho o quê? 16 apartamentos, 18 apartamentos, 24 apartamentos. Até eu sair de apartamento em apartamento para achar aquela criança, o que aconteceu? Tivemos um caso aqui em Maceió, na parte alta, no condomínio de 700 unidades, uma adolescente de 14 anos que foi violentada pelo vizinho. E aí? E aí? É o síndico que vai responder? De forma alguma, gente. Infelizmente, não é o síndico. Hoje em dia não, ultimamente, desde o pós-pandemia, trouxe muita responsabilidade para o síndico. É lei para denunciar isso, é lei para denunciar aquilo, mas esqueceram da obrigatoriedade do cidadão. E aí eu falo, seja o condômino ou não. Porque a gente entende, o cidadão é o comum. Política pública, quem tem que garantir é o Estado, não é o síndico. Então, a gente tem que estar atento às responsabilidades de quem? Como que eu vejo uma situação no condomínio, como eu vejo uma criança se afogando, eu vou ligar para o síndico. Gente, eu vou agir. Omissão de socorro. Mas aquela criança está desacompanhada do pai. Eu vou denunciar para quem? Para o conselho tutelar. Olha, a criança de Lorena se afogou. Gente, Lorena, por favor. Jesus. Né? Criança de fulana se afogou. Fulana estava em casa e deixou a criança aqui sozinha. Quem é que vai responder? É Lorena, não é o síndico. Porque Lorena sabe que no empreendimento dela não tem guarda-vidas. Não tem a obrigatoriedade de ter. E a responsabilidade, o dever de guarda é de Lorena. É daquele pai, é daquela mãe. Eu não posso terceirizar a minha responsabilidade ao condomínio. O condomínio não é guardião. Não é. Ele não é guardião de quem quer que seja. Muito menos o síndico. Exatamente. E a gente tem que parar de atribuir. Se chove é o síndico, se tem barato é o síndico. Isso aí. Gente, como é que eu vejo que o meu vizinho está agredindo a esposa? E eu primeiro vou ligar para o síndico para mandar o síndico ligar para a polícia. Gente, eu ligo. Portaria, liga aqui, interfona para ver se para. E diga que o vizinho vai denunciar. Não diga qual é. Sim. Né? E aí depois eu me reporto ao síndico. Mas a primeira providência eu já tomei. Eu acho que o síndico é mais para ficar ciente da situação, isso, né? Mas é porque hoje, por exemplo, né, a gente tem uma lei que obriga o síndico a prestar, né, queixa de tudo dos crimes relacionados à mulher, idoso e à criança, de que ele tenha conhecimento. Salvo engano, acho que até 24, 48 horas, da data que ele tenha conhecimento. Mas eu tô vendo que tá acontecendo. Você vai esperar. Aí eu vou primeiro ligar pro síndico, se eu posso ligar direto pra polícia. Perfeito. E o meu dever dever de cidadão, e se fosse eu?
Então, assim, isso é empatia, isso é cuidado com a vida do outro, isso é se colocar naquela situação e pensar que amanhã pode ser você. Você quer ser socorrido de imediato ou você quer esperar alguém seguir todos os protocolos para depois vir te ajudar? Né? Então, é questão de difundir um conhecimento e sempre colocar a pessoa no lugar daquele terceiro. Eu costumo dizer que se nós nos colocássemos no lugar do nosso semelhante, talvez a gente tivesse muito mais empatia, muito mais respeito, muito mais zelo. E eu falo por tudo. Desde quando eu estou passeando com o meu cachorrinho, que ele faz o cocô, e eu não apanho o cocô, deixo lá pro zelador, né? E se eu fosse multada, no instante eu apanhava. Que aí é um cocôzinho caro, 500, 300, Sim. Né? Não deixei de apanhar. Mas não, é uma coisa simples, que a gente, quando viaja para fora, você tem todo o cuidado. Você não joga o papel, você tem cumpre todas as regras. Poxa, porque dentro do seu condomínio, dentro da sua casa, você não cumpre. Falando em pet, que aí você já veio de novo na minha pergunta. Estamos sintonizadas. Vamos falar. Tem aquele condomínio que adora bichinho, que aí tem não sei quantos cachorros, não sei quantos gatos, tranquilo, dentro da casa dele, mas que ele não cuida, né? Não que não cuida do animal, mas ele não cuida de limpar, né? E aí fica aquele odor, né? E acaba incomodando os moradores, os vizinhos. Que tem sido recorrente, inclusive. Sim, inclusive tá nos grupos do Brasil todo, que eu sigo vários grupos aqui, eu peguei a maioria das perguntas que são queixas dele, né? O que o síndico teria que fazer na situação? Eu costumo dizer, primeiro, a política da boa vizinhança. Nádia, o que é que está acontecendo? Nádia, essa que vos fala. Nádia, os vizinhos estão reclamando de um odor, né, de um mau cheiro proveniente da sua unidade, urina do seu gato, do seu cachorro. Por gentileza, dá uma verificada, eu não queria te advertir, eu não queria te multar. Né? Foi a primeira reclamação, mas não foi uma. Então, e também, quando eu recebo a denúncia, porque muitas vezes a gente recebe a denúncia, já aconteceu, do síndico receber a denúncia, e no universo de 48 apartamentos, só um reclamar. O que é que a gente sempre recomenda? Bata nos vizinhos. Lorena, você se incomoda? Sente alguma coisa do seu vizinho que tem um pet, latido, limpeza? Fulano, você se incomoda? Ou tem alguma queixa? Verificar, porque às vezes há uma rixa pessoal. Sim. E a pessoa já parte para que o condomínio trate daquilo, e não é bem assim. Então, o síndico ele primeiro vai averiguar a situação antes de tomar qualquer conduta. Isso se chama política da boa vizinhança e até zelar para não aplicar uma multa indevida. Sim. Fez isso, é proveniente, de fato tem. Às vezes, quando o síndico já chega no corredor, já sente. E realmente eu estive... Você tá vendo, tá desagradável, talvez você não sinta o impacto porque está aí com você. Acostumado, né? E você já tá acostumado, enfim. Mas eu queria que você desse uma averiguada, porque se o pessoal denunciar, é você quem vai sofrer, o condomínio também vai ter que penalizar. Isso é um caso meu, fizemos isso. A pessoa, não é um absurdo, não sei... Pronto. Denunciamos, a vigilância foi... tinha de fato, inclusive tinha um animalzinho que estava com catarata, enfim, já estava, por mais que ela desse os cuidados paliativos, mas não estava no banho, não estava sendo cuidado como deveria. Não estava sendo cuidado como deveria. E aí ela foi, né, ficou respondendo e o condomínio, o apartamento passou a ser limpo. Mas isso também ela foi multada, porque ela está prejudicando aquela coletividade, né? Os 3 S, saúde, segurança e sossego. Sim. Então, ela foi penalizada, mesmo apresentando a defesa, ninguém concordou, porque foi oportunizada a ela se adequar dentro de um prazo de forma amigavelmente, sem haver a notificação, e ela se recusou, né? Posteriormente, passados uns 3 meses da denúncia, ela acabou se mudando. Nesse caso, ela tinha 3 cachorros, um já bem doente. Essa semana eu recebi de idoso. Essa semana agora, quarta foi quinta-feira, de idoso. Não é maus tratos, porque não é que ela é agredida, mas não é maus tratos de agressão, tá, gente? Maus tratos de cuidados com a higiene. Então, os vizinhos reclamando de um cheiro muito forte de urina daquela unidade. E aí, quando o síndico foi, já constatou, reclamou. Mas eu faço a limpeza. Aí ela fez a limpeza, mas no sábado, doutora, eu disse, pronto, então manda o pessoal denunciar. E vai na vigilância e ontem foram na promotoria do idoso. E aí deixou ela ciente, você vai receber a vistoria da promotoria do idoso, porque isso é maus tratos, essa denúncia, e a vigilância também vai vir. Não sei o dia. Se ela vai se adequar ou não, mas de toda forma, a própria senhora, já bem debilitada, 86 anos, Nossa. Porque é uma porta para a doença, gente. Sim. É questão de higiene. Se você não faz o asseio, não faz a limpeza, é uma porta para a doença para agravar. Então, o idoso, por ficar muito tempo deitado, a ferida demora a cicatrizar. Ou seja, olha o transtorno que você vai causar em decorrência de um banho.
de limpar bem o quarto onde aquela pessoa reside. Então, enfim, denúncia, primeiro, parte educativa. Segundo, denúncia, terceiro, penalidade. Não tem para onde correr. E eu costumo dizer, em segmento condominial, são poucos os que a gente consegue ter o tão sonhado bom senso. A gente consegue educar pelo bolso. É muito complicado você viver em comunidade hoje, ainda mais dentro de um condomínio. É muito complicado. As pessoas querem ser servidas, mas esquecem de servir. As pessoas querem exigir o cumprimento de regras, mas elas não querem cumprir. Sim. Então, há sempre esse conflito. E sempre nas assembleias, eu costumo dizer, já cheguei em assembleia, Lorena, questão de tumulto mesmo. Um condômino não se dava bem com o outro. E no meio da assembleia, eles começaram a bater boca. Peraí, pessoal. Vamos lá. Tá aqui a administradora, né? Tá o rapaz que está secretariando, tá a pessoa que está apresentando a planilha, 2 prestadores de serviço. Estou eu do jurídico, estou o 5. Quem aqui vê o direto de casa? 3 pessoas. Quem aqui vê o direto do trabalho? Quase todo mundo. Gente, vocês estão aqui por quê? Porque vocês querem deliberar. Vocês acham que é justo com os seus vizinhos e conosco, que estivemos uma escala de trabalho igual os senhores, né? Passamos 8 horas trabalhando, ainda estamos trabalhando. Vocês já estão em casa, nós vamos terminar aqui, ainda vamos para a nossa casa. E a gente está se deparando com 2 homens, pai de família, discutindo, por pouco não indo às vias de fato. Gente, isso é uma falta de respeito. Se fosse eu brigando aqui com o rapaz de administrador, o que é que vocês iam dizer? Ah, doutor, que era um absurdo. Assim. E não é não um absurdo vocês dois? Aí eles pararam. Não, pessoal, ó, vocês vão desculpando, é porque o fulano... Não vamos começar. O senhor tem a sua razão e ele tem a sua razão. O senhor vai fazer a sua defesa e ele... sem ninguém interromper e sem se agredir. O que o seu ponto de vista coloque, quem vai deliberar não é o senhor. É todo mundo aqui. Se a sua ideia for aprovada, ótimo. Mas se for recusada... Então, assim, se as pessoas não se colocam no lugar, no meu, no seu, a gente não avança. E ter essa sensibilidade, ter esse respeito com o meu semelhante é a maior dificuldade hoje na convivência, na coletividade condominial. Hoje eu vejo muito em relação a síndico, né? Quando o síndico assume o condomínio, os moradores transferem muito a responsabilidade, né? E quando é síndico profissional, aí que aumenta ainda, porque tô pagando. E ele tem que fazer tudo em uma semana. Isso aí. Problema que tá se arrastando há 3 anos. Isso aí. Não interessa. Não interessa, mas estou lhe pagando, eu pago o seu salário. É a mesma coisa de empresa de piscina. O cara parou 6 meses para juntar limo na piscina. Contratou a gente, ele quer que resolva em uma semana, porque eu tô lhe pagando, te contratei. Exatamente. Então, o limo que ele juntou durante 6 meses, ele quer que a gente resolva em menos de uma. Então, mesma coisa do síndico, porque ele tá pagando, então ele quer que resolva todo o problema, né? E começa a transferir. É complicado, porque viver em comunidade, em coletividade, não é simples em condomínio, né? Cada um tem uma cabecinha pensante, e o síndico, hoje em dia, eu acho que tá assumindo alguns desafios. Se não for bem amparado por uma equipe, né? Tem aquela equipe básica para o negócio funcionar. Isso. Porque síndico não precisa ser psicólogo, síndico não precisa ser engenheiro. Se ele estiver bem amparado com esses profissionais do lado dele, ele não precisa ser. Acho que a psicologia, falei do psicólogo. Faltei falar do... Então, não é um tripé, viu, gente? Nós precisamos também do psicólogo, porque muitas vezes aquele síndico aquele condômino só quer ser ouvido, só quer um pouquinho de atenção. Sim. E assim, a gente sabe que na correria do nosso dia... A gente sabe, a depressão é um caso, é uma doença que eu acho que está matando tanto quanto o câncer. Sim. E é uma doença silenciosa. Silenciosa, né? Eu já tive 2 casos de suicídio em condomínio. É muito triste. E a pessoa muito sorridente. Porque aquela dor interna, externamente. Doutora, tivemos um suicídio aqui. Mas aquele que sempre brincava, que vocês falavam... Ele mesmo, o mais brincalhão, se suicidou. Então, quer dizer, é uma surpresa. E a gente não tem meios de impedir, por ser silencioso, por ser íntimo, né? E tem que ter essa empatia. Eu bato na tecla, tem que ter a empatia de como eu vou tratar aquele meu vizinho. Porque ele pode estar com uma dor que eu não sei, ele pode estar com um problema que eu não sei. Então, eu tenho que tratá-lo pelo menos como eu gostaria. Claro, gente, que a gente tem um condômino antissocial. Não vou fugir disso. Tem aquela pessoa que tinha que morar isolado, né, numa ilha onde ele não convivesse com quem quer que seja. Decida tudo sozinho, é você. Aqui é seu, aqui. Porque nem numa casa de rua, por exemplo, dá para ele mudar. Porque se o vizinho estiver fazendo uma obra, o outro tiver... Uma música... Não vai dar certo. Então, ele tinha que ter um ambiente próprio dele, porque realmente ele traz prejuízos. Ele é nocivo àquela coletividade. Existe muito caso disso. Na pandemia explodiu esses casos. Sim. Então, não estou tirando isso. Mas o primeiro ponto de partida de qualquer relação
eu acho que é você se colocar no lugar do outro, você ouvir. Quando você escuta, quando você dá espaço para ouvir aquela pessoa, você acaba... O diálogo, ele traz soluções mais amenas, né? Eu costumo dizer que o diálogo traz soluções mais amenas. Então, é muito importante o síndico que saiba ouvir. E, às vezes, o síndico é tão perseguido que quando chega alguém para dar uma sugestão, ele já está tão armado que ele não quer. Mas em função do que ele vem sofrendo e das perseguições que ele vem sofrendo de condôminos nocivos, sim, que há realmente no segmento. Né? Aquele que acha que vai ter vantagem de tudo e acha que o síndico é igual a ele. Exatamente. A gente tem muito, né? É o espelho, né? Eu costumo dizer que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Então, quando alguém atribui condutas ao síndico, na verdade era o que ele faria se ele fosse o síndico. E aí, quando eu digo na Assembleia, fica aquele silêncio. Quando eu costumo falar isso em Assembleia, gente, é um silêncio ensurdecedor, se é que podemos dizer dessa forma. Porque as pessoas já ficam com receio de acusar. Exigir a prestação de contas, exigir do síndico que ele desempenhe a sua função é uma coisa. Agora, atribuir a ele, caluniá-lo, é outra totalmente diferente. Atribuir condutas que ele não praticou, atribuir condutas que eu provavelmente faria e sair caluniando, difamando a pessoa do síndico, não é assim que funciona. Até porque é árduo o trabalho do síndico. Se a gente chegasse numa assembleia de condomínio e dissesse, olha, Lorena, você foi escolhida para ser a nossa síndica, nós queremos você. Aquela tão famosa frase, cair de paraquedas. Mas assim, lembrando que você vai responder com o seu próprio patrimônio por tudo aquilo que você decausa fugindo das funções da lei. Então, é o seu apartamento quem vai responder. Você tem a obrigação disso, daquilo, na convenção, no regimento, você não pode fazer isso sem perguntar a gente, sei o quê. Quem aqui ia querer síndico, minha gente? Só aquele bombardeio de coisa. Ninguém. Sua obrigação. Né? Então, quando a gente se propõe dar o nosso nome para se sagrar eleito numa assembleia, quando a gente dá o nosso nome para... A gente escolhe aquela profissão e a gente organiza aquela casa, a gente quer valorizar aquele patrimônio, por trás, as pessoas acham que é em virtude de uma remuneração ou muitas vezes de uma isenção da cota de condomínio. E não é bem assim. É questão, se eu valorizar aquele patrimônio, o meu apartamento gradativamente vai ser valorizado. Se aquele empreendimento for modelo, for referência, quantos contratos eu não vou ganhar como síndica em função daquele serviço que eu prestei? E vai ser a minha renda. O síndico profissional é a profissão da atualidade, gente. E quando eu falo de síndico profissional, que na verdade a nomenclatura é o síndico não condômino, mas são pessoas que buscaram se profissionalizar. Cursos, tem a legislação tão investiu, bem... né? Investiu no seu conhecimento, como qualquer profissional, como um bom professor, como um bom médico, como um bom engenheiro. Então, como um bom advogado, ele se revestiu, buscou, está apto a prestar todo e qualquer esclarecimento e a responder pelo seu patrimônio. Né? E ele tem obrigações a fazer e eu tenho formas de exigir, não destratá-lo ou desrespeitá-lo. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota e Ultracló. Doutora Nádia, gostei, porque eu falo muito também, só que você conseguiu me deixar calada. Duas conversadeiras dá certo. Eu gostei de ouvir, porque eu vou agora aprender mais. A gente nunca teve vários programas com advogado aqui, mas a gente abordou, né? Eu mesmo tinha coisas que eu não sabia, né? E quando tiver alguma novidade, alguma coisa do segmento que quiser trazer pra gente, sempre falo pras pessoas que vêm aqui, que a gente gosta, a porta tá aberta. Pode vir trazer novidade pra gente, venha dividir com o público do Conde TV, que está com o público aí nível nacional, mais de 64 mil inscritos no canal do Conde TV. Então, vamos tentar agregar nesse segmento que é tão lindo, tão rico e tão importante, né? Exato. Eu agradeço demais o convite. Para mim foi um prazer, uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência do dia a dia, do que eu estudo, do que eu vivo. Eu busco todo dia me especializar. Atualmente eu estou cursando o doutorado. A minha linha de pesquisa é em direito condominial, porque condomínio eu costumo dizer que é um vício. Você acaba ficando viciado. Tem pessoas que gostam de correr, tem pessoas que gostam de fazer diversas coisas. Eu sou viciada em condomínio, né? Eu vivo disso e para mim é prazeroso. O meu trabalho, eu amo o meu trabalho. Então, levar a excelência, levar conhecimento é uma grande satisfação para mim. E sempre dar voz ao condômino, porque aquele condômino, Lorena, o condômino de hoje é o síndico de amanhã.
e a gente tem que dar espaço a todos no universo condominial, afinal, ele tem uma fração ideal. O que eu puder trazer, o que eu puder compartilhar, você falou que eu lhe deixei calada de forma alguma, eu também aprendi com você. E essa troca é que nos torna experientes e abre a nossa mente para o novo. Então, compartilhar o conhecimento nunca é demais. É prazeroso, é gratificante e eu me coloco à disposição. Quero sim retornar a essa casa mais vezes, tomar mais café e contar um pouquinho da minha experiência aqui. Uma satisfação, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e estou à disposição de todos. Muito grata. Os síndicos aqui costumam comentar e tirar dúvida, então você fica, quando a gente vai, esse programa aqui no mês de março, mês sugestivo, mês da mulher, e a gente vai ter toda segunda-feira uma mulher empoderada, uma mulher evoluída, uma mulher, né, decidida e que faz transbordar na vida aqui do segmento condominial, que é o nosso foco. Então, toda segunda-feira, um vídeo novo no canal às 11 horas, Papo Reto com Lorena. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.